Muito bom dia, caros colegas. Em primeiro lugar, agradecer à organização o convite para estar aqui hoje a falar sobre erro refrativo. Os dois primeiros slides já foram abordados pelo Dr. José Lemos, que é mais um pouco sobre a anatomia do nosso olho. Eu, quando estou a ensinar um pouco óptica ocular aos nossos alunos na Universidade do Minho, eu gosto de estabelecer um paralelismo entre o olho humano e a câmara fotográfica. Temos um conjunto de lentes, duas lentes, a córnea e o cristalino. Temos uma abertura diafragmática, que é a pupila que regula a quantidade de luz que entra dentro do nosso olho, e também temos um rolo fotográfico, que é a nossa retina. Isto tudo, este conjunto de estruturas, visa e tem como objetivo é fornecer uma imagem o mais focado possível a nível do plano da retina. Antes de falar de erros refrativos, há dois conceitos que temos de ter presentes. Um deles é o da emetropia. O que é um olho emétrope? O olho emétrope simplesmente é um olho que não tem erro refrativo nenhum. Então, em termos de óptica, nós podemos dizer que um olho em repouso, que não está com a acomodação ativa, dizemos que os raios luminosos que vêm de infinito óptico são focados a nível do plano da retina num ponto só. Portanto, isto é o conceito da emetropia. Outro conceito que tem que ter presente é a parte da acomodação, que isto é o processo que nos permite focar ao perto. Eu chamo-lhe sistema de zoom. Nós, por exemplo, como é que isto é estimulado? Nós estamos a olhar para o longe e, de repente, estamos a olhar para o perto. Ou seja, este objeto de perto vai criar uma turvação a nível da retina, que é exemplificada aqui nesta segunda figura, que não está a dar agora. Não sei se conseguem ver. É o segundo aqui, este segundo e essa turvação a nível da retina vai estimular mecanismos neurológicos que leva à contração do músculo ciliar, que vai induzir uma alteração da forma do cristalino. Isto também já foi explicado pelo Dr. Lemos. Este mecanismo, o que é que vai induzir? Como o cristalino vai ficar mais esférico, vai induzir uma capacidade de conseguirmos focar plenamente os objetos ao perto. Está bem? Estes são os dois conceitos mais importantes que podem ter presentes quando estamos a falar sobre erro refrativo. Relativamente aos erros refrativos, basicamente temos 4, a miopia, a hipermetropia, o astigmatismo e a presbiopia. Relativamente à miopia, é fácil. Nós sabemos que agora que a emetropia, os raios luminosos que provêm do infinito óptico são focados num ponto a nível do plano da retina. Na miopia, o que acontece é que esses raios luminosos são focados num ponto localizado anteriormente ao plano da retina. Geralmente nós fazemos a divisão da miopia em 3 graus. Eu queria destacar aqui a miopia elevada, que é quando temos uma miopia acima das 6 dioptrias. E este tipo de miopia é aquela que está associada a complicações, nomeadamente o aumento do risco de desenvolvimento de descolamento da retina ou a complicações em termos maculares, como o aparecimento de neovascularização coroideia. Muitas vezes estes doentes precisam ser tratados com laser ou com injeções de anti-VEGFs. Ao contrário da miopia, temos a hipermetropia, que são, e neste caso, os raios luminosos são focados num ponto posterior ao plano da retina. Muito bem, relativamente ao astigmatismo, nós muitas vezes certamente, não sei se já aconteceu isso, mas há doentes que nos perguntam porque é que o astigmatismo é mais difícil de corrigir do que a miopia. Quando estava a falar aqui de miopia e hipermetropia, eu falei sempre num ponto de foco. Aqui no astigmatismo a óptica é totalmente diferente. Nós temos 2 linhas de focagem com poderes refrativos diferentes. E onde é que é o ponto de rebuçada de focagem? É um espaço localizado entre estas 2 linhas de focagem, que esse espaço chama-se conoid strum, e o que nós queremos pretender com a correção do astigmatismo é colapsar o máximo possível das linhas focais, de modo a restringir esse espaço. Está bem? Portanto, as lentes que usamos para corrigir astigmatismo são diferentes das lentes que usamos para corrigir a miopia e hipermetropia, que são as lentes esféricas. A presbiopia é uma alteração degenerativa, ou seja, está relacionada com o envelhecimento e significa que há uma perda de acomodação. Se há uma perda de acomodação, nós não conseguimos focar os objetos para perto. Isso geralmente começa a ficar mais notório a partir dos 40, geralmente a partir dos 43, 45 anos, em que as pessoas começam a esticar o braço para conseguirem ver o telemóvel. Hoje o telemóvel há o zoom, que isso depois contorna um bocado esse problema, mas também afastar os livros, afastar os panfletos para conseguirem ler ao perto.
Como é que podemos corrigir estes erros refrativos? Em primeiro lugar, temos os óculos, depois temos lentes de contacto, depois podemos passar para a cirurgia refrativa. Relativamente aos óculos, temos três tipos de lentes, os monofocais, que geralmente são aquelas que usamos para corrigir a miopia e hipermetropia, e depois, quando temos um problema de base de miopia e hipermetropia e temos depois a presbiopia, temos que partir para outro tipo de lentes, que geralmente são as bifocais e as progressivas. As bifocais são aquelas lentes que o meu avô usava, eu lembro-me dele que usava aquela janelinha embaixo da lente que permitia ver ao perto. Os progressivos basicamente é o mesmo modelo, mas aquela linha de separação é invisível, portanto é uma lente que dá para ver ao longe e para ver ao perto, mas parece uma lente monofocal. Este slide trago aqui para vos lembrar que nós temos estas prescrições e o que é que significam estes números nas nossas receitas de óculos. O primeiro número aqui é referente à correção da esfera para corrigir um erro refrativo, ou seja, de miopia ou de hipermetropia. A miopia geralmente corrigimos com lentes negativas, a hipermetropia é com lentes positivas. Esse segundo valor aqui faz referência ao valor do cilindro, que corrige o astigmatismo. O primeiro valor aqui é o valor da potência do cilindro, pode ser positivo ou negativo, e aqui o terceiro valor é o eixo, porque o astigmatismo implica a correção num determinado eixo. Relativamente às lentes de contacto, nós temos vários tipos de lentes. As mais vendidas, as que são popularmente conhecidas, são as hidrófilas, são aquelas lentes gelatinosas que usamos para a correção da miopia e hipermetropia. Depois temos estas aqui, as semi-rígidas e as híbridas, que geralmente são indicadas quando nós temos uma irregularidade na córnea, uma cicatriz na córnea. Este tipo de lentes o que é que vai fazer é forrar essa irregularidade, de modo que a gente consiga melhorar a visão sem óculos e com óculos. Este slide para vos chamar a atenção de dois pormenores aqui. O olho seco. O olho seco é uma complicação a longo prazo das lentes de contacto. Ou seja, o uso crónico das lentes de contacto vai induzir um olho seco. Portanto, muitas vezes nós temos doentes que chegam à nossa consulta e que referem cada vez mais não consigo usar a lente de contacto. Ou seja, começo a usar às 8 e às 4 da tarde já tenho que tirar a lente de contacto. Quanto tempo já usa a lente de contacto? Já venho desde há 20 anos. Ou seja, o olho seco está muitas vezes implícito na questão do uso crónico das lentes de contacto. Outro pormenor que eu vou chamar é esta complicação da infecção, aquelas úlceras de córnea, que é preciso ter muito cuidado e muitas vezes deve-se ao uso inapropriado das lentes de contacto. Dormir com elas, não usar bem a solução de limpeza das lentes de contacto. E isto é um problema, porque muitas vezes os dentes podem precisar de um internamento, podem precisar de colírios de antibiótico fortificados, que só são produzidos nas farmácias hospitalares, e depois resolvemos a infecção e ficam com uma cicatriz, mesmo à frente da pupila, e reduz muito a visão. E muitas vezes estes dentes acabam num transplante de córnea. Portanto, muito cuidado. Relativamente ao terceiro ponto, a cirurgia refrativa tem como objetivos melhorar a qualidade de vida, ou seja, doentes que têm tal intolerância progressiva a lentes de contacto ou intolerância ao óculos, que muitas vezes é por razões cosméticas. Hoje podemos dizer sim que a cirurgia refrativa é uma opção que permite melhorar a qualidade de visão, dada a tecnologia que hoje temos ao nosso dispor. Há três tipos de cirurgia refrativa hoje. Temos o laser, que vai remodelar, vai esculpir a córnea para corrigir o efeito refrativo, o defeito refrativo. Temos a implantação de lentes intraoculares fáquicas e temos a lensectomia refrativa ou cirurgia de catarata. Basicamente é a mesma coisa, cirurgia de catarata, a lensectomia, e que foi abordada pelo Dr. José Lemos. Eu penso, como cirurgião refrativo, que uma das partes mais importantes nesta área é a avaliação pré-operatória do doente. Nós temos uma análise ocular avançada com vários tipos de exames complementares de diagnóstico para verificar a saúde do olho, para verificar a qualidade óptica do olho, para verificar se o paciente, o doente, está adequado a realizar aquele procedimento refrativo. Mas também é muito importante o tempo de cadeira, o share time, que é estarmos à frente do doente, esclarecermos as vantagens e desvantagens de cada procedimento e gerir bem as expectativas do doente, porque às vezes muitos doentes têm expectativas realistas e nós temos que limpar isso, tirar isso da mente do doente. Relativamente à cirurgia refrativa a laser, é muito popularizado pelo LASIK, há outra modalidade que é o PRK. O que faz este procedimento é remodelar o contorno da superfície externa para corrigir a miopia e hipermetropia. Vocês veem que os perfis são totalmente diferentes para a miopia e para a hipermetropia. Também permite a correção do astigmatismo.
Quando tenho aqui estes dois vídeos, quando a primeira opção cirúrgica, quando estamos a falar em cirurgia refrativa a laser, pensamos sempre no LASIK. O LASIK envolve 2 passos. O laser, para corrigir a miopia, a hipermetropia e o astigmatismo, chama-se laser excimer, mas neste caso precisamos de usar um primeiro laser, chama-se femtosegundo, para conceber o flap. Há outra modalidade, que é o PRK, ou a ablação de superfície. É uma técnica que não há criação do flap, apenas removemos o epitélio expondo a membrana de Bowman e depois aplica-se o laser. Esta remoção aqui fiz com uma solução de álcool, foi assistida com uma solução de álcool de 20%. E pronto, é uma cirurgia, ambas as cirurgias são rápidas, em menos de 10 minutos, 15 minutos estão feitos nos 2 olhos. Relembrar que nem todos os pacientes são candidatos à cirurgia refrativa a laser, preciso mais uma vez um estudo detalhado na avaliação pré-operatória. As complicações da cirurgia refrativa a laser reduziram drasticamente, as complicações sérias estão inferiores a 1%, e isso deve-se ao estudo mais detalhado em termos pré-operatórios, como também a tecnologia que hoje temos ao nosso dispor. Relativamente às lentes fáquicas, esta opção geralmente está reservada para para altos graus de erro refrativo, por exemplo, uma miopia de -8, -9. É a opção certamente mais indicada. Ou em situações, por exemplo, quando o laser não é possível nos olhos do doente. Portanto, este tipo de procedimento é mais complexo, e o custo também é maior, exige que o doente vá ao bloco operatório, um olho de cada vez, porque é um procedimento intraocular, mas é um procedimento rápido e a recuperação de visão é também muito rápida. No dia a seguir, o doente já está com uma visão espetacular, há um wow effect mesmo muito, muito acentuado. Relativamente à lensectomia refrativa, a cirurgia de catarata, já foi abordado pelo Dr. José Lemos. O que consiste é substituir o que é um cristalino que está disfuncional, ou seja, perdeu a elasticidade, ou seja, não consegue acomodar, mudar a forma para conseguirmos focar as coisas ao perto, e perdeu a opacidade, ou seja, perdemos nitidez para ver ao longe. Uma perda de sensibilidade ao contraste. E então, nestes casos, podemos implantar diferentes tipos de lentes que nos permitem garantir uma maior independência dos óculos. Eu trouxe este diagrama de uma forma simplificada, que tipo de cirurgia escolher consoante a faixa etária. Nós temos de ter presente uma coisa. Há um pormenor importante, que a primeira opção para corrigir qualquer erro refrativo são sempre óculos / lentes de contacto, tá bem? Mas óculos. Na situação de cirurgia refrativa, só aconselhamos a partir da idade adulta. Quando estamos na faixa pediátrica, há outras preocupações. Por exemplo, como disse o Dr. Augusto Magalhães, excluir a ambliopia, despistar a ambliopia. Isso é muito importante. Eu aqui, como vocês consideram, como nós falou o Dr. José Lemos, na parte dos 45, 50 anos, a parte da lensectomia, a parte da cirurgia de catarata já poderá ser uma opção a ter em conta. A cirurgia refrativa pode ser considerada a partir dos 21 anos, 18 anos, isso é muito debatido hoje nas nossas comunidades científicas, mas não há limite superior da cirurgia refrativa a laser. Por exemplo, um doente que fez uma cirurgia refrativa, uma cirurgia de catarata e ficou com erro refrativo residual, pode ser esse resultado otimizado com uma cirurgia refrativa a laser para ainda se tornar mais independente dos óculos ou ficar com mais satisfeito em termos de visão sem óculos. Assim como conclusões, take home message, sempre estabeleceu o paralelismo entre o olho humano e uma câmara fotográfica. Há diferentes tipos de erros refrativos, não se esqueçam, miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Óculos, sempre como primeira opção. Lentes de contacto é outra opção também plausível. Cirurgia, muito cuidado com as lentes de contacto por causa das complicações que podem vir, porque muitas vezes é mau uso, pouca educação, pouca formação do doente relativamente às complicações que podem vir. A cirurgia refrativa, exame pré-operatório é fundamental, esclarecer bem as expectativas do doente, e há várias abordagens, algumas com umas vantagens sobre outras, mas isso tem de ser sempre esclarecido na consulta pré-operatória. Muito obrigado pela vossa atenção. Estamos de novo abertos a dúvidas. Há bocado não tiveram dúvidas, agora esperava que tivessem, até porque, em relação aos erros refrativos, vocês podem ter questões a colocar, quer como médicos, quer propriamente como pessoas com erros refrativos. Porque erros refrativos todos temos ou vamos ter.
Os mais jovens que não têm erros refrativos podem contar, quando tiverem os 45, 46, seguramente que vão ter presbiopia. Não há questões. Está ligado. Bom dia, doutor. Muitas vezes o erro refrativo não é corrigido por óculos, principalmente em casos mais jovens e em casos em onde o diagnóstico de queratocone ainda não está diagnosticado. Pode falar sobre alguns sinais de alerta? Muito bem, obrigado pela questão. Há aqui há um pormenor. Estamos perante colegas de medicina geral e familiar e certamente não sabem o que é um queratocone. Um queratocone é uma deformação a nível da córnea, da primeira lente do olho, em que fica bicuda, distorcida e faz com que as pessoas percam visão com óculos e mesmo sem óculos. Portanto, este é um tipo de patologia que se começa a manifestar na adolescência e que está muito relacionado com o coçar do olho. Portanto, coçar o olho é só com os cotovelos. Portanto, este tipo de patologia não muitas vezes é assimétrica, varia de um olho para o outro, há vários tipos de graus. O que é que, relativamente aos primeiros sinais, geralmente são aqueles casos que vão a um optometrista, vão a uma ótica e a mãe sempre diz: o meu filho está sempre a mudar de refração, o astigmatismo está a aumentar, o eixo que está a variar. Portanto, esses são os primeiros sinais que nos levam a alerta que pode acontecer alguma coisa, de ter alguma deformação ali a córnea. A questão da avaliação oftalmológica tem que ser complementada com um exame complementar diagnóstico, que é uma tomografia de segmento anterior, tomografia de córnea, para verificar a arquitetura da córnea para ver se não está distorcida. Claro que hoje temos tratamentos que permitem otimizar a reabilitação visual do doente. Temos lentes de contacto, são as tais lentes de contacto semi-rígidas e as rígidas, as híbridas, e o doente, o que é que acontece? Essa lente de contacto vai forrar essa deformidade. Se houver progressão da patologia, também temos outros tipos de tratamentos, por exemplo, crosslinking, também cada vez mais se usa em faixas etárias mais jovens. Portanto, eu aconselho, quando vocês têm um paciente com um fundo atópico, alérgico, coça muito os olhos e muitas vezes, ou uma mãe ou um pai que está a dizer: ele está sempre a mudar o grau dos óculos, 6 meses, temos que ir lá para mudar, encaminhá-lo para um oftalmologista para despistar se tem um queratocone. Mais alguma questão? Não, eu queria só fazer uma chamada de atenção, porque o professor Fernando mostrou-lhe um quadro com a solução lensectomia aos 40 anos, 45. Eu acho que é preciso cuidado com estes quadros, com esta indicação. A mim, ninguém me faria uma lente multifocal com 40 anos ou 45. Eu tenho 58 e ainda não fazem, portanto... percebo que as coisas evoluem, percebo que as pessoas têm expectativas, percebo que as pessoas queiram ser independentes de óculos e, portanto, isso é uma prerrogativa pessoal. Aos 40 anos, a maioria dos cristalinos estão funcionais, não estão disfuncionais. E mesmo aos 45, muitos ainda estão funcionais. E mesmo aos 50 ainda funcionam parcialmente. E, portanto, estes quadros têm que ser vistos. Enfim, são as tabelas que vêm agora nos artigos e tal, mas tem que ser visto sempre com alguma prudência e com alguma reflexão e com algum espírito crítico. Propor a uma pessoa de 40 anos ou 45 uma lensectomia só porque a pessoa tem alguma dificuldade em ver ao perto e tem que afastar um bocadinho o braço, penso que a maioria dos oftalmologistas não fazem isso. E, portanto, é só uma chamada de atenção. Hoje a cirurgia evoluiu como evoluiu, nós temos que acompanhar tudo isso, a qualidade da cirurgia é ótima, os equipamentos são ótimos, os riscos estão minimizados, mas ainda assim existem riscos e nomeadamente, o risco de descolamento de retina aumenta sempre com a lensectomia e é um risco que fica para o resto da vida e, portanto, temos que ser de alguma forma prudentes e sensatos nestes algoritmos e nestas decisões. Portanto, era só uma chamada de atenção porque estes quadros nem sempre podem ser levados completamente à letra. Na sequência do comentário do Dr. Augusto Magalhães, é importante que
que se diga o seguinte, que é, portanto, na cirurgia refrativa, na cirurgia de correção dos erros refrativos, em primeiro lugar, o doente não precisa ser operado. E, portanto, como o doente não precisa ser operado, não é o médico que propõe ao doente a cirurgia, é o doente que procura uma solução para o seu erro refrativo. Ou seja, tem de ser uma pessoa que tem motivação para ter independência de óculos. E o oftalmologista tem de avaliar se é seguro ou não fazer a cirurgia. E há muitos doentes que têm contraindicações para a cirurgia, sejam por questões orgânicas do próprio olho, seja até por questões da personalidade do doente. E eu penso que nenhum oftalmologista propõe a nenhum paciente com 45 anos que tem simplesmente uma dificuldade em ver ao perto qualquer cirurgia. Pode haver um doente com uma hipermetropia ou com um erro refrativo grande e que quer ter independência de óculos, e uma das soluções é fazer lensectomia refrativa, como há outras. Mas operar alguém só porque vê mal ao perto aos 45 anos, não parece que nenhum oftalmologista faça. Eu já agora queria fazer há uma questão aqui importante. Nós sabemos que ali aos 40, 45 anos, a minha área de doutoramento é mesmo essa. A parte do cristalino disfuncional existe. Há vários componentes. É a questão abrométrica, 2 é a questão de opacidade, 3 é a questão da elasticidade do cristalino. Claro que a gente, aquilo que me estava a dizer o Dr. Vaz, se temos uma alta hemetropia é diferente. Se temos uma questão de cosmética que é para deixar os óculos para ver ao perto, claro que nós não vamos estar e cada é por isso que a consulta pré-operatória, e eu frisei muito bem isso, share time, é preciso explicar muito bem aos doentes aquilo que nós estamos a propor fazer. A questão, não vamos estar a tirar cristalinos, porque o cristalino, aquilo que estava a dizer o Dr. Augusto Magalhães, não está completamente disfuncional. A perda completa do cristalino, em termos de elasticidade, ocorre por volta dos 52 anos, quando a presbiopia vai toda, a acomodação é praticamente zero. Tem uma amplitude de acomodação para aí de menos de 2 dioptrias, portanto, não é praticamente existente. E é por isso que a gente, quando estamos com esse tipo de cirurgia eletiva, a gente quer aumentar a segurança dos nossos procedimentos. Mas, geralmente, é a partir dos 50 anos que geralmente a gente indica esse tipo de procedimentos quando se pretende deixar os óculos. Agora, todo caso é o caso. Há situações que se pode fazer uma lensectomia por volta dos 48 anos, quando temos aquelas altas hemetropias, aos altos erros refrativos. Mas aí, mais uma vez, tem que ser muito bem esclarecido com o doente, tem que se avaliar se tem condições para fazer. Pronto, isto acho que já sai um bocado do âmbito da palestra que o Fernando apresentou. Exatamente. Já começam a entrar em pormenores cirúrgicos Exatamente. que não interessam sequer à plateia, julgo eu. E eu não ouvi o Fernando a falar de uma importância muito grande, que é a correção refrativa na criança. Por causa, eu sei que sim, vai ser falado mais tarde, mas a correção do erro refrativo na criança, e aí sim a importância da avaliação na criança, e mesmo pelos médicos de medicina geral e familiar, a avaliação da visão é importantíssima para perceber se há alguma assimetria de visão entre um olho e outro que possa ser corrigida refrativamente para impedir os riscos de desenvolvimento de uma ambbliopia. Eu acho que isto é extremamente importante, vai ser falado logo à tarde, mas fazia parte do erro refrativo em geral. Sobretudo, portanto, o erro refrativo é a hipermetropia. Será talvez o mais importante e o que passa mais vezes despercebido. Mais alguma questão? Então, Se me der só licença, é relativamente comum os doentes aparecerem à nossa beira a dizer: doutor, eu vou fazer isto ou eu quero fazer isto, não é? Portanto, é a tal questão que o Fernando dizia, que não somos nós que os enviamos, não somos nós que lhes propomos o tratamento, são eles que nos pedem o tratamento. E vêm ter comigo a perguntar o que é que acha. Em 3 ou 4 frases muito simples, que eu acho que isso é fundamental. Assim, não é aquele doente que quer fazer, que tem todas as condições para fazer e pá, magnífico, isto vai correr bem. É aquele doente a quem eu posso dizer: olha, tenha juízo, pense noutra coisa qualquer, porque você não pode fazer. 3 ou 4 situações em que eu posso dizer isso, assim, na minha abordagem. Obviamente eu não tenho capacidade para lhe fazer uma avaliação ocular, sou médico de família, não é? Mas na minha abordagem, 3 ou 4 situações, ou 5 ou 6, em que eu posso dizer ao doente assim: olha, tenha juízo, pense noutra coisa. A melhor abordagem é encaminhá-lo a um oftalmologista, especialmente especialista na área de cirurgia refrativa,
porque, como estava a dizer o Dr. Vaz, como eu disse, em primeiro lugar, a questão da avaliação pré-operatória. Temos que olhar para os exames, temos que fazer alguns exames, temos que ver a avaliação clínica oftalmológica do doente, qual é o erro refrativo que tem, qual é a idade que tem, ver o que é que ele faz. E depois também temos a questão das expectativas e do perfil do doente, porque eu muitas vezes digo, nem toda mulher pode usar salto alto, não é? Portanto, é muito importante encaminhar para um oftalmologista que seja específico da área da cirurgia. Mas eu consigo olhar para os joelhos e perceber que ela não pode usar salto alto. Diga-me, eu olho para os olhos e o que é que eu vejo? Não. Mas sim, Não, em relação a isso, é difícil, mas há situações, por exemplo, a idade é importante. Estamos a falar em termos de miopia. Não, estamos a falar de cirurgia de miopia, por exemplo. ou não, ou uma cirurgia refrativa geral. E eu acho que a melhor pergunta, deixa-me só interromper, o Sr. Professor queria 3 perguntas. A melhor pergunta é, usa óculos, está insatisfeito, quer deixar de usar óculos? Se o doente disser, não me importo. Primeira pergunta. Os óculos são um empecilho para a sua atividade diária? Segunda pergunta, quer dizer, e isso percebe-se muito das expectativas do doente, quer dizer, e o doente diz que se realmente não se importa de usar óculos, anda bem, confortável, não precisa de ser operado, tenha juízo, não é? Agora, se pelo contrário começar a dizer que não, eu quero fazer desporto, não consigo, eu gosto de caçar, a chuva impede-me de ver, as lentes de contacto eu usava-as, mas agora não consigo tolerá-las, aí já é outra coisa. Então procura alguém de confiança que o possa orientar. Portanto, basicamente é essa a diferença. Mas se o doente que vai à tua consulta e que diz isso, pode... A idade é um fator. Portanto, um doente muito jovem não pode ser operado. Antes dos 20 anos não deve ser operado, salvo raríssimas exceções. A estabilidade refrativa, portanto, um doente que ainda tem a miopia a evoluir, não pode ser operado, deve esperar. E, portanto, com isso já eliminas alguns. E depois, o erro refrativo também, embora isso varie muito de pessoa para pessoa. Um erro refrativo muito pequeno pode não justificar ser operado. Por exemplo, uma pessoa com 0,75 uma dioptria de miopia, uma agressão muito pequena, só usa os óculos para conduzir e para ver televisão à noite. Será que se justifica? Para mim não, mas há algumas pessoas para quem isso se justifica muito, porque isso depende muito da motivação pessoal, ou seja, o doente é que nos procura e é que tem de sentir a motivação. E o doente quer ser operado. Nós temos de avaliar se pode ou não, com os tais exames da topografia da córnea, porque nós vamos interferir na córnea, nós vamos fragilizar a córnea, e portanto, se vamos fragilizar a córnea tem de ser uma córnea que tenha capacidade para aguentar a agressão, entre aspas, que nós lhe vamos fazer. Querem ser operados, sobretudo na área da presbiopia há doentes que querem ser operados porque a prima foi operada ou a vizinha foi operada e porque também quer ser operada, não por desconforto com o dia-a-dia que tem, mas pura e simplesmente porque vê toda a gente à volta a ser operado. E isso acontece. Portanto, esses doentes, obviamente, logo à partida não têm grande indicação cirúrgica. Se vivem bem com os óculos, obviamente, não é? Há um outro caso que tem indicação e que vocês têm um papel fundamental e que eles a nós não se queixam. É os doentes que usam lentes de contacto mal, que dormem de lentes, que as usam em porte contínuo e que nunca dizem ao oftalmologista que fazem isso. E com o nível de confiança que têm convosco, vocês podem rapidamente perceber-se disso. Porque se é esses pacientes, eu prefiro que sejam operados do que durmam de lentes. E esses aí vocês têm um papel fundamental pelo nível de confiança que têm. Já vamos ver a seguir alguns destes.